engrandecer Deus, é você ser luz fora da caixa, é você chamado para fora, é você fazer a diferença do lado de fora. Porque essa coisa de religião, essa coisa de como que eu vou dizer, né? Essa coisa de hierarquia, pirâmide, essa coisa toda não tem nada a ver com a proposta de Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho deixa bem que Jesus Cristo desconstruiu a religião da época, que era uma cultura da época. Ele ficou totalmente... ele desconstruiu totalmente todo aquele segmento e ele trouxe a nova aliança, né? Ele trouxe o Evangelho, a boa nova. E ele desconstruiu exatamente aquilo que religava o homem a Deus. E o que acontece hoje nas religiões é exatamente isso. É como se você dependesse. Gente, eu não sou contra congregar. Só que eu não enxergo a igreja dos gentios, a igreja do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não enxergo em 90% dessas denominações, entendeu? Eu não vejo a igreja vivificada, a igreja preservada. Eu vejo... Tá não, tá cheiroso. Eu não enxergo a sã doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos. Fala comigo. Eu vou falar com você, fala. Então, eu não vejo isso, entendeu? A sã doutrina de Jesus Cristo sendo vivida, né? Sendo obedecida na maioria das denominações. Eu não estou generalizando. Eu acredito que existem igrejas, né? Reuniões da igreja, formações, né? Daquele corpo e tal, preservado, com a doutrina preservada. Mas a maioria, principalmente as neopentecostais, estão envenenadas. Estão, como Jesus admoestou os discípulos, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E é o que está acontecendo hoje. A maioria das denominações, o que eu vejo é fermento. A palavra não é genuína, o alimento não é puro. É uma palavra cheia de fábulas, muito fermento, muita fábula. E como o apóstolo Pedro diz, né? As pessoas vão se entregar às fábulas, vão preferir as fábulas do que o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E é exatamente isso que eu vejo. Mas eu não sou contra congregar. Congregar como igreja verdadeira de Jesus Cristo, na sã doutrina de Jesus Cristo, na sã doutrina de Jesus, dos apóstolos, obedecendo ao que é genuíno, o que é verdade, como está escrito, né? Os chamados para fora, carregando o vitupério de Jesus Cristo. Eu acredito em congregar sim. Eu quero congregar, mas como igreja genuína, igreja dos gentios. Não quero congregar como uma igreja cristã judaica, que é o que acontece hoje nas instituições. Esse assunto de igreja cristã judaica dá muito pano para manga. É porque eu creio assim, a minha fé é assim. Ou você é cristão, ou você é judeu, né? Tipo assim, são dois segmentos religiosos. O judaísmo, eles acreditam e eles vivem a primeira aliança. Eles não creem na segunda aliança, no sacrifício de Jesus e nem Jesus como Messias. E o cristão, no caso, seria, né, o cristianismo, né, porque hoje em dia nem sei dizer o que é cristão, é até difícil a nomenclatura, mas enfim. Aqueles que acreditam em Jesus como único Senhor e Salvador, como o unigênito do Pai que foi enviado para todo aquele que crê, não pereça e tenha vida eterna e que acredite no sacrifício da cruz. Então, aí seria o cristianismo, seria o cristão. O que acontece hoje nas igrejas é a questão de colocar o remendo velho, o pano velho em vestes novas. De colocar o vinho novo no odre velho. Tipo assim, a questão cristã judaica é você usar a lei do Velho Testamento, coisas, ordenanças atreladas ao Velho Testamento, a primeira aliança, você trazer para a nova aliança, para a aliança de Cristo, para o pós-cruz, para pós-sacrifício de Cristo. E isso, quando você faz isso, quando você coloca pano velho em veste nova, você está negando a cruz.
Você está dizendo que Jesus não foi suficiente, o sacrifício não foi suficiente. É preciso ainda usar algumas coisas do Velho Testamento para complementar o Novo Testamento, para complementar a Nova Aliança. Se fosse necessário algumas coisas da Velha Aliança para ajustar a Nova Aliança. Então, meio que você diz que o sacerdócio de Cristo não é suficiente, tem que trazer alguma coisa do sacerdócio levita. Inclusive, eu queria dar uma pauta aqui sobre levita, que levita não é quem louva, não é quem dança. Levita é a tribo de Levi que tinha, que era a única tribo que tinha o direito, né, pela lei de Deus lá, de arrecadar dízimos. Então, aí que entra a questão do dízimo, que foi toda a minha questão ontem na página lá, que eu não quero falar, mas foi uma página no Instagram, que eu levantei essa questão, que o dízimo, ele é uma ordenança atrelada à tribo de Levi, que está atrelada ao sacerdócio levita, né, ao sacerdócio da primeira aliança, a primeira intenção de Deus. E o dízimo vem trazendo, eles arrastam para a nova aliança, porque convém, né? Tipo assim, eles colocam o dízimo na igreja, gente, isso que não tem nada a ver com a primeira aliança, porque foi realmente para anular. Hebreus 7 explica claramente isso, que agora é um novo sacerdócio de Jesus Cristo. Hebreus 8, o último versículo do 8, eu acredito, que fala que a nova lei, a segunda aliança, tornou a primeira antiquada e ela caducou, ou seja, caducou até desaparecer. Então a primeira aliança desapareceu. Só que essas igrejas, falando, essas caixinhas, essas instituições, insistem em trazer ordenanças, coisas da velha aliança, trazer para a nova aliança, porque convém. Mas, tipo assim, muitas coisas eles descartam, o que não convém eles descartam, e o que convém eles querem arrastar para cá e pregar uma doutrina de medo, eles usam o peso da lei do Velho Testamento para usar de indução. A PNL explica isso, e eu sei muito bem como fazer para induzir a massa. Se você quiser induzir, criar uma indução e, consequentemente, uma hipnose na massa, é muito simples, principalmente usando a lei de Moisés, enfim. E é isso que acontece também nas instituições. Eu vejo isso acontecer, eu aprendi que isso acontece. E se você estudar um pouco de PNL, né, programação neurolinguística e física quântica, você vai ver como a coisa é séria. O buraco é bem mais embaixo, mas também isso é muito assunto. Eu só tô falando aqui porque as pessoas estão comentando. Mas assim, a questão é que muita coisa é arrastada para a nova aliança e que não tem nada a ver. Se você ler 2 Coríntios 9, é totalmente contradizente acontecendo lá, que estava acontecendo toda aquela confusão com a tribo de Levi. Explicar o que estava acontecendo. E, rapidamente eu vou tentar explicar o que estava acontecendo naquela época com a tribo de Levi. As outras 11 tribos tinham a missão de suprir a tribo de Levi, porque é toda aquela questão, construído um tabernáculo, que existia um sacerdote que tinha que apresentar para Deus sacrifícios para purificar o pecado do povo. Essa era a primeira aliança, foi designado por Deus, o esquema era todo aquele. E as 11 tribos trabalhavam para sustentar a 12ª tribo, que era a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi separada para viver só para o sacerdócio, para viver só para toda essa